Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Eu estou fazendo uma pequena série em que eu estou mostrando o início de uma das melhores fases dos quadrinhos, talvez a melhor fase dos quadrinhos, que aconteceu exatamente na Marvel, que foi depois da virada do milênio, depois dos anos, no início dos anos 2000, né? Começa um pouquinho antes, em 98, já tem algumas coisas muito boas, mas a coisa vai ganhando volume, proporções melhores, a partir mais ou menos de 2003 ou 2004, né? No caso aqui 2004, com Vingadores A Queda, tá? Vingadores A Queda, que eu vou mostrar aqui por dentro para vocês, é uma edição de luxo, publicada logicamente pela Panini, que compõe em 188 páginas, uma edição pequenininha, o Vingadores do 500 ao 503 e Avengers Finale, ou seja, os Vingadores a edição final, porque a revista dos Vingadores não andava muito bem e a editora decidiu relançar Vingadores de uma forma completamente diferenciada. E chamaram já para escrever esses últimos volumes, essas últimas edições, do 500 ao 503, mais o final, que seria o 504, né? Já chamaram o mestre Brian Michael Bendis e o artista David Finch, que para mim é um dos melhores artistas de quadrinhos de todos os tempos. Eu acho ele absolutamente perfeito, sensacional, tá? E aí ele planta a semente para o que seria posteriormente o título Novos Vingadores, que sairia na sequência, tá? Na verdade, essa história aqui não termina aqui, ela continua em Vingadores, novos Vingadores Motim, tá? Mas eu acho muito importante para quem quiser começar a ler Vingadores, essa edição aqui, tá? Vingadores A Queda, com o Brian Michael Bendis e o David Finch, tá? A edição é aquela edição básica de luxo da Panini, né? Capa dura, tal. A guarda é pretinha, não tem nada de especial. E aqui nós vamos, né? A ficha técnica, Brian Michael Bendis no roteiro, Finch nos desenhos e o Danny Meek na arte final, além das cores do Frank Darmata, que realmente faz uma diferença enorme, né? E tem participações especiais do Olivier Coipel, do Stan Lee, do Jack Kirby e outros caras mais aqui vão fazendo. Aqui também tem páginas, artistas de imagens lá nas páginas, né? Ele cita aqui histórias anteriores. Por quê? Na verdade, o Brian Michael Bendis retoma uma história bem antiga dos Vingadores, lá dos anos 80, que é a história da Feiticeira Escarlate, que ele vai reconstruir, ele vai recompor. Ele vai fazer um trabalho realmente sensacional, tá? Aqui, então, logicamente, um trabalho editorial decente, tem um prefácio que fala um pouquinho do assunto, né, mais ou menos posicionando, e depois vem o famoso anteriormente, para posicionar você nesse exato momento. E você vê que aqui ele já busca a capa original de Vingadores, né, antológica capa de Vingadores número 1, lá dos anos 60, e para começar a contar a história dos Vingadores do zero. E aqui eu já vou mostrar para vocês a arte espetacular do David Finch, que além de ser um artista retratista maravilhoso, um fotógrafo praticamente, e como é que é? Um diretor de cinema, né? Porque ele coloca algumas cenas aqui antológicas e ele faz uma coisa extremamente dramática logo de início, logo de cara, a coisa entra num limite de destruição. Por isso se chama Vingadores A Queda, porque realmente é a queda total dos Vingadores. Logo, o primeiro capítulo é altamente destrutivo para os Vingadores. Praticamente a história se resume muito nesse primeiro capítulo aqui. É um capítulo muito impactante, muito forte, com uma arte vertiginosa, como vocês podem dizer. E eu digo que o David Finch não é só um grande fotógrafo, um grande artista, mas também um excelente desenhista de expressões fisionômicas, que, na minha opinião, é a coisa mais difícil que tem de desenhar, são expressões fisionômicas. E o que ele faz aqui é meramente brincadeira, gente. Praticamente toda a página do Finch é um pôster pronto, né?
E ele, como também é um bom contador, aí no caso o Brian Michael Bendis, né? Como bom contador de história, ele não vai usar todos os Vingadores na história. Ele vai fazer algum destaque, ele vai fazer uma seleção de alguns personagens que ele acha mais importante trabalhar e dá a eles o devido relevo, a devida proporção, dá mais uma bagagem para eles, né? Eles vão ganhar muito drama, tá? O Brian Michael, olha que pôster maravilhoso isso aqui, absolutamente sensacional, né? Quando a mansão dos Vingadores foi completamente destruída e diversos Vingadores antigos apareceram para tentar ajudar na situação, mas a situação não melhora em nada, pelo contrário, eles vão sendo massacrados gradualmente por diversas coisas que eles jamais esperavam que fossem reaparecer, né? O Brian Michael Bendis simplesmente recupera o passado todinho dos Vingadores em uma narrativa muito exuberante. E depois o que ele faz? Ele vai buscando pequenos fatos, pequenas histórias do passado e vai trazendo elas à tona, principalmente no passado da Feiticeira Escarlate, que é uma personagem muito, muito subestimada, subutilizada até então. É aqui que a Feiticeira Escarlate ganha um destaque enorme, coisa que ela hoje em dia tem, né? Ela hoje em dia tem, graças ao universo cinematográfico da Marvel, ela tem até minissérie, né? Tem tudo que tem direito. Mas tudo isso é graças a essa fase aqui. Olha, até histórias antigas aqui, antiquíssimas, dos anos 60, são revividas aqui nessa série, nessa pequena série absolutamente sensacional, escrita pelo Brian Michael Bendis. Eu te garanto que se você ler essa história aqui, A Queda, você vai ficar muito impressionado com o que o Brian Michael Bendis enxergou no passado dos Vingadores. Tá? Uma equipe muito contraditória, né? Muito heterodoxa, muito divergente e que mas que tem uma legião enorme de fãs, né? Então, realmente é uma edição muito bacana, muito caprichosa. Tem até uma entrevista aqui no final com o Brian Michael Bendis, quando ele revela o que ele pretendeu fazer e realmente executou, tá? É um trabalho, assim, absolutamente excepcional, não tenho a menor dúvida. Esse aqui é um dos primeiros vídeos que eu vou fazer sobre essa fase incrível, maravilhosa e longa do Brian Michael Bendis pelos Vingadores, né? Ele já tinha feito uma coisa sensacional no Demolidor, outra coisa sensacional na série Alias, que ele conta a Jessica Jones inventada por ele, né? Que a Jessica Jones antes não tinha nada a ver com a nova, e vou mostrar para vocês essa fase aqui incrível, sensacional mesmo, que é a passagem do Brian Michael Bendis pelos Vingadores. Eu garanto para vocês, nenhuma fase atual, nada a partir de 2012, substitui a fase incrível do Brian Michael Bendis nos Vingadores. Se você chegou até aqui, você bota o gostei ou não gostei, se inscreve no canal e até a próxima.